Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, dia 8 de janeiro, você vai conferir. Promotor de Justiça ministra palestra no TCE. Esse foi o palestrante da 21ª edição do EAD. E o tema foi improbidade administrativa. É o TCE Notícias que está no ar. Olá, tudo bem? A experiência no Ministério Público Estadual no combate à improbidade administrativa foi usada pelo promotor Mauro Zac para explicar a aula-palestra do EAD. Por mais que ali está sendo discutido em âmbito de uma ação penal, e nós não estamos tratando aqui de ação penal, estamos tratando de ação civil, que os atos de improbidade, eles repercutem na esfera civil e não criminal. Por mais que ali é uma ação penal, mas o que trata ali, o que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal é exatamente essa questão. Deve ser decretada a perda do mandato ou não ao agente, ao político, ao deputado, que nesse momento, apesar de ainda não haver o acórdão, mas já resta condenado a penas altíssimas, até superiores a 10 anos. Então, essa é a questão que está sendo discutida. Eu acredito, pelo andar da carruagem, que nesse caso lá, o Supremo vai definir e vai decidir pela perda do mandato. O que me parece muito lógico e até óbvio, porque não se concebe uma pessoa condenada com os seus direitos políticos suspensos, como a Constituição determina, e nós acabamos de ler esse mandamento legal, e essa pessoa manter o seu cargo, notadamente manter um mandato político. Enfim, essa questão está sendo decidida no STF nesta tarde, e não cabe a gente discutir. A gente vai discutir juridicamente o entendimento, mas a decisão do STF que vai sair, e me parece a mais lógica, pela perda do mandato, sim. Porque eu não consigo entender juridicamente como é que pode uma pessoa condenada, que vai ter que se recolher à cadeia e ostentar um mandato de deputado federal, por exemplo. Parece lógico que isso criaria até, inclusive, uma insegurança social e uma desconfiança imensa nas instituições, porque na cabeça do cidadão comum, como é que ele pode trabalhar a questão de uma pessoa condenada, tendo que se recolher à prisão e com mandato eletivo. Não é isso? Mas, muito bem, entrei nesse exemplo para que todos nós possamos, desde já, vislumbrar a importância da questão da improbidade. Ela tem previsão constitucional, ela tem a lei de improbidade que define as suas situações, e ela é uma legislação que tem repercussão direta na vida de todos nós. Muito bem. Legitimidade passiva. Quem está sujeito aos termos da lei de improbidade administrativa? Quem pode responder nos termos dessa legislação? O agente público e o particular. É uma lei que ela é direcionada de forma muito incisiva ao agente público. O particular também pode ser responsabilizado nos termos dessa lei. Eu mesmo já propus algumas ações civis públicas por ad improbidade em desfavor de agentes públicos e de particulares. No artigo 3º da Lei de Improbidade, da Lei 8429, diz o seguinte: as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Notem aqui que
Para o particular responder aos termos da lei de improbidade, não é necessário que ele participe diretamente. Basta que ele induza ou concorra para a prática do ato de improbidade. Ou ainda, basta que ele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, o particular, isso é bom deixar claro, porque muita gente não tem ainda essa visão. O particular responde, sim, por ato de improbidade. Os sucessores dos sujeitos ativos. Então, nós falamos, até este momento, nós estamos falando que o agente público e o particular podem responder por improbidade. Os sucessores também. Na medida em que a lei de improbidade obriga o agente ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário, nessa exata medida, ela obriga também os sucessores desse agente a esse ressarcimento. Óbvio que essa obrigação ela vai até os exatos limites da herança. Isso não quer dizer que, se alguém é sucessor de uma pessoa, por exemplo, eu tenho meu pai, vamos dizer que meu pai fosse agente público, ele fosse condenado por improbidade, ele tivesse que devolver 5 milhões de reais. Esse dinheiro, esse patrimônio não foi encontrado com ele. Eu, como sucessor, responderia com o meu patrimônio? Não. Eu respondo até os limites da herança que, eventualmente, ele deixar para mim. Ou seja, se faleceu, os sucessores respondem até os limites dessa herança. Pessoa jurídica. Existem alguns entendimentos, e para quem não é da área do direito, fica difícil compreender, porque no direito nós temos uma coisa que nem tudo é certo. Tudo vai depender do ponto de vista da argumentação, do enfoque que é dado, da vontade do legislador, né? E eu acho interessante quando nós falamos, presidente, da vontade do legislador, porque todo mundo que fala em vontade do legislador, na verdade, ele quer colocar a sua própria vontade, como se fosse o texto da lei. O texto da lei é claro, mas ele lê aqui e fala, não, mas a vontade do legislador era que isso fosse desta outra forma, ou seja, a vontade dele próprio. Entende? Mas, então, em direito, existe muito essas discussões. Então, haviam pessoas que ainda diziam o seguinte, que a pessoa jurídica não poderia ser sujeito passivo de uma ação de improbidade, ou seja, a empresa não poderia. Hoje, o entendimento firmado, majoritário, é que pode. Eu mesmo já tive a oportunidade de propor algumas ações em desfavor de pessoas jurídicas. Nós ficamos por aqui. Esta aula-palestra, assim como todas as outras do EAD, estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br no link EAD. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!